Aí. Agora sim, gente. A gente chegou a fazer as questões um e 2 da página 88. E a 3 também? É isso, gente? Então vamos para a questão 4, tá? Falta a 4, a 5, a 6 e a 7. É rapidinho, a gente já mata. Questão 4. A 4 é uma questão de sombra, tá? Ele fala assim: uma fonte de luz pontiforme, F, projeta numa tela a sombra de um objeto linear AB de comprimento 0,8 metros. Então veja, ó, o cara colocou uma fonte de luz. Observa que essa fonte é pequenininha. Aquela história que a gente comentou na aula entre a distinção entre sombra e penumbra. Para você produzir região de sombra, você precisa de uma fonte pequenininha. Aí ele pega, coloca na frente dessa fonte um objeto aqui, tá? Eu vou chamar de O. E aí aqui atrás tem uma parede. Deixa eu desenhar a paredona aqui. Essa questão, eu sempre prefiro, mesmo que a figura, mesmo que o exercício tenha uma figura, isso é uma coisa minha. Eu sempre prefiro desenhar, porque à medida que eu vou desenhando, eu vou entendendo melhor o exercício. Então ele pegou aqui, ele chamou aqui de A, aqui de B, tá? Aqui tem um objeto, e aí aqui vai aparecer uma sombra. Observa que ele tracejou essa sombra. Quer ver, ó? Ele fez isso aqui, ó. A luz, isso aqui é o raio de luz. Os raios de luz que a gente falou, ó, sempre que você quiser desenhar uma região de sombra, você desenha dois raios, né, partindo da fonte e passando nas extremidades do objeto. Tá? Esse aqui é o limite de sombra que ele vai ter. Aí ele chama essa sombra, olha no desenho, está escrito assim, a linha B'. Tá vendo? Então vamos continuar lendo aqui. Ele fala assim: a distância de F até AB vale 2 metros. Então essa distância aqui, ó, ela vale 2 metros. Tá bom, continuando. E de F até a tela, 5 metros. Então, de F até a tela, 5 metros. Aí vem a segunda parte da questão. Translada-se AB até a posição CD. O que significa transladar? Transportar, levar. Então, ele vai pegar o objeto AB e vai para uma outra posição, um pouquinho mais para trás. Tá? Então, é como se ele tivesse pego esse objeto aqui e arrastado para cá. Translada-se o objeto até a posição CD, definida a uma distância de 3 metros da fonte ali. Ele mostrou aqui a medida também, ó. Aqui e aqui. Pronto. Só que aí o que que acontece, gente? Vamos tentar entender. A sombra, ela estava projetada na parede aqui, porque o corpo estava nessa posição. Quando eu jogar o corpo para trás, a sombra vai mudar. Observa que ele desenhou a outra sombra na parede. Ó, deixa eu escrever assim, cara. Ó, opa, e aqui. A sombra ficou menor, tá vendo? Ó? Ele chama de C', D'. Aí, isso. Aí ele continua. Seja C', D', a sombra projetada por CD. Considere F, AB, a linha B', CD, C', D', tudo coplanar, tudo no mesmo plano. Determine o comprimento, a diferença entre os comprimentos das sombras AB e CD.
Então ele quer que eu pegue essa sombra e subtraia, ou melhor, eu pego essa pequenininha e subtraia da grandona. É isso, tá? Sacaram a ideia? Bom, e aí, gente? Vamos usar a semelhança de triângulo, né? Vamos começar primeiro calculando a sombra grande. Para calcular a grande, tenta enxergar o triângulo grandão aqui, ó. F, A', B'. Acho que tá vendo, ó? Esse triângulo F, A', B', ele é semelhante ao triângulo F, AB. O pequenininho e o grandão. Então eles têm lados proporcionais. Ô, gente, o lado do triângulo pequenininho AB, ó, ele tem um correspondente que é o da sombra. Então eu posso dizer que AB sobre A', B' vai dar um número. Só que esse número, essa constante de proporcionalidade, ela tem que valer para todos os lados do triângulo também. Então vem cá, ó. Olha para o triângulo pequenininho e identifica que esse número 2 aqui, ó, que ele deu, é a altura do triângulo, ó. Imagina que o triângulo está deitadinho assim. Isso aqui é a altura dele, ó. Isso aqui mede 2, tá? E o triângulo grandão mede 5. Então, AB está para a linha B', assim como 2 está para 5, tá? Aí, com isso, eu acho que o comprimento da sombra a linha B'. Isso aqui ele falou que vale 0,8, né? 0,6? Então fica 2. Peraí, deixa eu fazer aqui do canto. 2 a linha B' igual a 5 vezes 0,6. Tá? Vai dar 3, 1,5, né? Agora eu faço a mesma coisa, gente. Vocês entenderam? Então, tudo bem? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o triângulo menor, para o triângulo mais fininho, assim, ó. Que é o da outra sombra, tá? Então vamos fazer com o triângulo pequenininho agora. Para o triângulo pequenininho, C'D' tem relação com... Porque aí no triângulo pequenininho, a gente vai ter que considerar agora a barrinha, ela já não está mais aqui, ó. Ela saiu daqui e foi para cá. Então aqui, tanto é que está escrito aqui C e D. Então, ó, CD está para C'D', confere aí. CD está para C'D', assim como... Quanto está para quanto? 3 está para 5. É o mesmo caso da altura. 3 está para 5. Pronto. Então fica 3 C'D' igual a 5 CD. O CD é o mesmo objeto, só que ele está deslocado para cá, né? Então isso é o mesmo comprimento. Então fica 3 C'D' igual a 5 vezes 0,6. Vai dar 1, né? 1 metro, tá? Como ele quer a diferença entre as duas, é 1,5 menos 1. Tá? Diferença entre as sombras, entre sombras, 1 metro. Tá bom? Prontinho. Hã? O que que é meio? Ah, é, puta, nossa. Ô, gente, perdão. É 1,5 menos. Obrigado. Me corrija aí, pessoal, de casa. É meio metro, tá? A questão 5 é muito legal. É bobinha, mas é legal. É a história da cor. Antes da gente fazer a questão, só me responde uma coisa. Quando a gente ilumina um objeto, qual é o fenômeno, qual é o nome do fenômeno que explica
a gente visualiza a cor. Então, por exemplo, quando você olha para minha camiseta, por que que você está enxergando uma cor azul? Reflexão dessa onda, exatamente. Então, a cor, ela é o resultado que a gente enxerga da cor nos objetos, ela é resultado de um processo de reflexão. Então, quando eu ilumino um objeto com a luz branca, o que que eu estou fazendo? Eu estou iluminando o objeto com todas as ondas do espectro. Esse objeto, ele é feito de alguma substância química, tem algum pigmento aqui e tal, de tal maneira que alguns comprimentos de onda, esse objeto absorve. Ele absorve. Isso aqui está absorvendo luz. Mas tem alguns outros comprimentos de onda que ele reflete. E o comprimento de onda que ele refletir é resultado do que eu vou enxergar, tá? Agora, olha o que ele fala, o que ele propõe na questão. Ele fala assim, ó: quatro corpos A, B, C, D, iluminados com luz solar, apresentam as cores amarela. Então vamos colocar aqui. Os caras têm cor. O A é amarelo. Tá, agora já vamos começar pensando o seguinte. Se o corpo A é amarelo, gente, o que que a gente pode dizer sobre isso? Que ele, quando iluminado com luz branca, vai refletir apenas o amarelo. Todas as outras cores ele absorve, tá? O objeto B, ele é verde, a mesma coisa. Absorve tudo menos verde. O C azul e o B e o D branco. Azul e o D é branco. Como que a ótica explica um objeto branco? Ele absorve tudo menos o branco, né? Ou seja, ele não absorve nada. O branco, ele reflete todas as cores, tá? Por isso ele é branco. O azul absorve todas as cores menos o azul e assim por diante, tá? Aí olha a pergunta que ele faz. Os corpos são levados a um recinto iluminado com luz monocromática verde. Então eu estou jogando verde, todo mundo. O que que cada um vai aparecer? É isso. Qual que vai ser a cor de cada um? E aí, mano? O que que acontece quando vamos supor, o corpo é amarelo. Só que você joga nele uma luz que não é amarela. O que que acontece? Ele absorve. Então quer dizer que se eu jogar verde aqui, ele vai absorver o verde. Então que cor que ele vai ficar? Hã? Preto. Professor, mas pera um pouquinho. Eu aprendi lá na educação artística que se eu misturar amarelo com verde, não, não é uma questão de misturar, gente. Tá? Toma cuidado, porque aqui nós não estamos falando de misturar cor. Nós estamos falando de absorver ou não absorver. A camiseta amarela, ela não consegue absorver nenhuma cor que seja amarela, que não seja amarela, tá? Aliás, ela não consegue refletir nenhuma cor que não seja amarela. Então, se você jogar uma cor aqui que não seja o amarelo, ela vai pegar para ela e não solta mais. O verde vai ficar verde, tá bom? E o azul? Preto, preto. Puta, e o branco? Hum, O branco vai ficar verde, já que o branco reflete tudo. E se eu iluminasse uma camiseta preta com a cor verde? O preto não reflete nada, né? O preto absorve tudo, tá? Beleza? Não entendi a pergunta, na verdade. Não, não, é porque pensa assim. Vamos tentar pensar no modelo de Bohr, que eu acho que tenta explicar um pouquinho isso. Você está jogando onda no objeto. Algumas dessas ondas têm energia suficiente para provocar transição eletrônica. Então, como é que eu posso explicar isso? Quando o elétron absorve a energia, ele passa para um estado mais excitado. É, mas isso é a cor que reflete, né? Porque, por exemplo, como é que o Bohr explicaria a reflexão da cor verde? É uma transição eletrônica.
Então, tipo, o elétron absorve a onda, transita, ao voltar e reemite. O elétron, essa é outra energia que veio, ela vai ser absorvida e vai ficar na forma de agitação. Porque, por exemplo, por que que quando não sei se o termo seria ressonância, eu não sei te dizer qual é o fenômeno específico, mas, por exemplo, quando você ilumina uma roupa, ela fica quente, principalmente o preto. Então, o que parece estar acontecendo, eu não sei, aí eu não sei qual é o mecanismo, é que essa radiação que ela está absorvendo está virando calor, está virando radiação térmica. Se está virando radiação térmica, eu imagino que ela está absorvendo essa energia e está agitando as moléculas, está convertendo em temperatura, tá? Eu não posso dizer que seja uma ressonância, porque na ressonância, as moléculas vão aumentando tanto a frequência, que é o que acontece, por exemplo, na água. Aí o negócio começa a esquentar demais. Então, eu acho que não seria uma ressonância. Eu acho que é só uma absorção mesmo, tá? E diria até mais, acho, viu, Carlos? Não é uma absorção de elétron, é a absorção do átomo inteiro. Ele absorve a onda. Oi, qual o caso? Nisso, o filtro amarelo. O que você chama de filtro amarelo? Que segure a luz amarela, ou que deixe a luz amarela passar. Ah, é? Não sei. O que é cor secundária? E azul? Ah, tá, lembrei, é verdade, tá, eu lembrei. Com o azul. O amarelo é verde e vermelho? É verde e amarelo com azul, não é? Eu não sei, gente, isso aí pra mim é grego. Não sei de onde vocês tiraram esse negócio de primário, secundário. Isso eu lembro da aula de educação artística na escola. Mas eu acho que eu sei o que você está querendo falar. Eu acho que eu sei o que você está querendo falar. Quando você passa uma cor secundária num filtro, ele filtra uma cor e a outra passa. É. Mas é um filtro de cor. Eu não sei como funciona isso, com esse processo de filtrar a cor. Eu acho que tem a ver com absorver. Porque assim, quando você pega um objeto meio transparente, por exemplo, um óculos escuro, vai, e você joga luz nele, tem sempre uma luz que ele deixa passar e uma luz que ele absorve. Isso a gente chama na química de absorbância e transmitância. Essa absorbância e essa transmitância tem a ver com a cor do objeto, o que ele consegue segurar e o que ele não consegue. Então eu acredito que dentro da tua pergunta seja mais ou menos isso. Se você tem um filtro aqui, por exemplo, um filtro azul, ele vai absorver algumas cores e vai deixar passar outras, tá? Eu acho que é isso. Os cones são de cor, exatamente. É que não é tão simples assim, na verdade, né? O que acontece é assim, os cones eles conseguem detectar as primárias, mas como que eu transformo aquilo em secundária? Hã? Vários cones, vários, uns mais, outros menos. É como se os seus cones fossem composição de cores. Agora, como isso é feito? X. A gente impulso nervoso, né? Nem fudendo, para, não. Mas, por exemplo, eu não sei nem que é cor secundária, nem sabia que era isso. Seis. Ah, seis é legalzinha. A figura tá lá atrás. Essa questão é engraçadinha. Ele coloca uma figura lá atrás, gente, com uns bichinhos dentro de um ambiente. Dá uma olhadinha lá. Eu vou resumir a história. E aí, ele tem uma entrada de luz. Então aqui tem a salinha. Vamos tentar desenhar aqui. Aqui. Aí ele fala que aqui em cima, ó, isso aqui é um cômodo, tá? Aqui tem uma clarabóia, uma janelinha, por onde ela vai entrar luz. Aí ele coloca desenhado aqui no cantinho uma aranha, uma aranha. Aí aqui tem uma geladeira, tem meio que uma geladeira aqui. Aí aqui tem um gatinho, bem no canto da geladeira. E lá no cantinho da parede tem um ratinho. Mais ou menos isso, tá? Ele fala assim, ó.
O porão de uma, o porão de uma antiga casa possui uma estreita clarabóia quadrada de 100 centímetros quadrados de área que permite a entrada de luz do exterior refletida difusamente pelas construções que o cercam. Na ilustração, vemos uma aranha, um rato e um gato que se encontram parados no mesmo plano vertical que intercepta o centro da geladeira e o centro da clarabóia. Sendo a clarabóia uma fonte luminosa, pode-se dizer que, devido à interposição da geladeira, a aranha, o rato e o gato, nessa ordem, estão em regiões do quê? Tipo assim, ele quer saber quem está na sombra, quem está na penumbra, quem tá na luz, X. Então, o lance, gente, para começar a história, é pensar o seguinte: a clarabóia, que seria esse vão de entrada, vai fazer, vai fazer o papel de uma fonte extensa. É como se eu tivesse uma lâmpada aqui, ó. Tudo bem? Essa lâmpada vai emitir raio, tudo quanto é lado, tá? Beleza. Bom, será que a lâmpada ilumina a aranha? O que vocês acham? Eu acho que sim. Até porque, pessoal, não tem nenhum obstáculo aqui, ó. Não tem como essa aranha estar numa região de sombra. Não tem. Então a aranha, ela está na luz. Ela está sendo iluminada. Agora vamos ver se a gente consegue descobrir o gato e o rato. Bom, o gato, vamos começar com o gato, que eu acho que o gato é mais fácil. O gato, vamos ver se chega a luz no gato. Como é que eu faço para saber se chega a luz no gato? Você tem que traçar raios das extremidades, né? Toda essa extremidade aqui, pessoal, toda essa região aqui, ela está iluminada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar um raio daqui, ó, e vou tentar chegar no gato. Eu vou perceber que não consigo, tá vendo, ó? O raio limite que atingirá a parede, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó, esse é o raio limite, tá? É interessante a gente olhar, gente, que esse raio limite aqui, ele vai dizer pra gente justamente que qualquer coisa que esteja nessa região aqui, ó, vai ficar completamente iluminado. Tá? Podia estar aqui, essa areia que ela está iluminada. Em compensação, o gato, ele não tem nenhum raio de luz que acerta ele. Nem se você tentar traçar um raio de luz daqui, ó. Tá vendo, ó? Dessa outra extremidade. Se eu tentar traçar um raio de luz dessa outra extremidade, ele também não chega aqui. Então, o gato, ele está na região de sombra. E o ratinho, será que chega a luz no rato? Um pouco vai chegar. Ah, professor, mas espera um pouquinho. Esse raio aqui, ó, não está chegando no ratinho. É, mas como a fonte é extensa, eu poderia traçar raios de outros lugares da fonte. Por exemplo, vamos traçar um raio daqui, ó, e perceber que esse raio vai chegar no ratinho. Quer ver, ó? Deixa eu trocar de cor. Ah, não tem o vermelhito. Tem. Pensei que tivesse. Vai assim mesmo. Ó, tentar desenhar o raio. Ó, gente, tá vendo? Ó? Quando eu traço o raio partindo da segunda extremidade, passando rente na geladeira, eu percebo que esse raio atinge esse ponto aqui, ó. Então significa que essa região aqui, ó, ela tem um pouco de luz. Você consegue traçar raios de luz que chegam aqui, ó. Então o rato, ele não está na sombra, mas também não está totalmente iluminado, tá? Ele está numa região de penumbra, penumbra, tá? Beleza? Então ficou, ele quer em qual ordem? Ah, então ficou luz, penumbra, sombra. Isso. Oi.
Pode, pode, dá certo. Dá certinho. Tá aí. Então ficou alternativa D de dado. 7. Na verdade, acho que para fazer o 7, eu vou ter que dar um pequeno spoiler de reflexão, mas vocês vão saber. Ele fala assim na questão 7, ó. Um raio de luz incide em um espelho plano colocado no solo após refletir, atinge um ponto A na parede, conforme indica a figura. Então, tipo assim, tá lá o espelhinho, ele vai traçar um raio, tum, e vai bater aqui. E aí tem uma parede aqui. O raio bate, reflete e faz isso, tá? Vocês perceberam que ele desenhou aqui, ó, nesse ponto de encontro dos raios onde ele bateu? Ele desenhou uma reta tracejadinha aqui. Cara, essa reta é super importante, principalmente quando a gente vai trabalhar com espelhos, tá? Ela se chama reta normal, tá, gente? Por que que ela chama normal? Porque ela sempre é uma reta. Ela é uma reta imaginária, tá, gente? Ela não existe. Ela só é colocada como referência e vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Ela é uma reta que você desenha sempre formando 90 graus com o espelho. Então o espelho está aqui, ó. Eu desenhei essa reta aqui. Essa reta ela é muito importante porque é a partir dela que a gente vai medir o ângulo de incidência da luz. Quando a luz bate em qualquer lugar, ela bate na superfície, ela forma um ângulo com essa superfície. Esse ângulo é medido a partir da reta normal, tá, gente? Por isso que ela é tão importante, a reta normal. Tá. Aí ele mostra, bom, ele fala que o raio bateu aqui pelo desenho, né? Aí daqui até aqui diz que mede 2. E aqui também 2. É isso, tá? Qual é o ângulo de incidência? Ele quer saber quanto vale esse ângulo aqui, ó, tá? Ô, gente, qual é o spoiler que você precisa saber para entrar nessa questão? Quando o raio de luz bate num espelho e o espelho reflete, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Isso é um princípio da reflexão. Princípio. O ângulo de incidência, não, o princípio é assim: os raios incidente e refletido formam com a normal ângulos iguais. Isso é o princípio da história, tá? Então, isso é importante que você saiba. Bom, agora virou uma questão meio que de geometria, né, gente? Porque olha só, eu quero o ângulo I. Eu sei, olhando para esse triângulo aqui, ó, eu sei que ele é um triângulo isósceles, certo? E aqui eu tô com um ângulo de 90 graus. Então, o que que eu posso determinar? Bom, primeiro, se o triângulo é isósceles, esse lado é igual a esse ângulo tem que ser igual a esse, ó, alfa e alfa, certo? Só que eu também sei o seguinte, que a soma dos internos tem que dar 180. Se aqui é 90, aqui é 45, aqui é 45, ó. Vocês conseguem perceber isso? Ô, gente, então me diz uma coisa, se o alfa vale 45, quanto vale o i? Ele tem que valer 45 também. Por quê? Porque a normal é perpendicular ao plano, ó. Então isso aqui vale 90 também, tá? Susto. Tô escutando no meu celular. Tudo bem, gente? Capite? Então tá bom. Eu vou trocar o... Trocar não. Eu vou trocar o título da aula. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais com vontade de dormir do que eu? Eu. O que que é?
Cê tá brincando. Arrombados. Todos arrombados. Hã? Não, não. Peraí. Eu vou trocar, vou gravar outro vídeo, tá?